Olá, boa tarde. Boa tarde. O JC1 começa agora. A semana em Brasília tem a repercussão das manifestações pró-Bolsonaro pelo país. Atos nos 26 estados e no Distrito Federal também criticaram o STF e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Polícia apreende quadrilha que vendia drogas em festas com a ajuda de motoristas de aplicativos. Termina na sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. 22 milhões de pessoas ainda não se vacinaram. O Dia da Mata Atlântica, uma conversa sobre preservação. O desmatamento teve redução recorde no último ano causado pela fiscalização. Lição que as novas gerações já aprenderam. Não deve tirar a casa dos animais porque a gente não ia gostar de tirar nossa casa. É isso aí, bacana, né? Cadu Cortez está numa ilha de Mata Atlântica, no meio da metrópole. Que lugar é esse, Cadu? Olha, Aldo, ninguém imagina, mas eu estou no Parque Trianon. Mais de 48 mil metros quadrados, sim, de Mata Atlântica. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Tem fauna e flora e as pessoas, será que elas sabem que no Parque Trianon, aqui no MASP, é sim Mata Atlântica, Aldo? Nas notícias internacionais, avanço da ultradireita nas eleições para o Parlamento Europeu. E ainda a arte de Franz Kratberg e até os 3 porquinhos entraram pela campanha pela preservação da natureza. JC1 Cultura de Informação começa agora. A gente começa essa edição com uma notícia que até serve como alerta para os pais aí dessa garotada que vai para as baladas, né? Empresários e DJs são presos em Brasília acusados de vender drogas sintéticas em festivais de música eletrônica. A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu nesta manhã 22 mandados de prisão no DF, Minas Gerais e Goiás. De acordo com a investigação, os suspeitos vendiam os entorpecentes em festas de Brasília. Os comprimidos eram trazidos de Goiás, principalmente dos municípios de Anápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia e de Valparaíso. Ao todo, 150 policiais participam da operação. Em Manaus, rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim deixa 15 mortos. De acordo com o governo do Amazonas, a rebelião começou com uma briga de facções. O mesmo presídio foi palco de uma das maiores chacinas ocorridas em penitenciárias brasileiras. Em janeiro de 2017, uma briga entre facções rivais, seguida de um motim que durou 17 horas, deixou 59 mortos. Neste domingo, manifestantes fizeram um ato na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, contra a política de intervenção e ocupação policial do governo do estado. O movimento Parem de Nos Matar foi organizado por moradores de comunidades no dia que se completou um mês da morte do gari William Santos, no Morro do Vidigal. Ele foi morto por 2 tiros disparados por policiais militares. Agora, outro assunto que é quase obrigação aqui, obrigatório no JC1, vacinação. Você já se vacinou contra a gripe? Olha só, a campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Tem um público-alvo fundamental agora que precisa ser atingido. A gente vai saber das informações agora com a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde a você, boa tarde a todos. A vacina protege contra os 3 vírus que mais circularam no inverno do ano passado. De acordo com o último levantamento nacional, mais de 20 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não tomaram a vacina. Vamos saber aqui com a Maria Lígia Nerger, que é coordenadora do Programa Municipal de Imunizações de São Paulo. Quem que é esse público-alvo? Quem que tem que tomar a vacina, Maria Lígia? Boa tarde. Boa tarde. São as crianças de 6 meses a menor de 6 anos, gestantes, puérperas, os trabalhadores da saúde, policiais, idosos, indígenas, professores. Então, tem um número grande de pessoas que devem receber a vacina. Tá certo, obrigada pelas suas informações. Então, se você se enquadra em um desses perfis, procure um posto de saúde. A vacina é gratuita e está disponível em todo o país. Não dá gripe, porque ela é feita a partir do vírus morto. E, além disso, salva vidas. De acordo com informações nacionais, 144 pessoas morreram somente neste ano em decorrência de complicações da gripe. Aldo. Isso aí, é sempre bom lembrar esses números, Adriana. Obrigado. Essa é uma campanha nacional
nacional. Nós já fizemos um programa inteiro aqui, trazendo para vocês as informações para tentar desmistificar, desmentir mesmo esses boatos que circulam muito através dos celulares. Aí o pessoal gosta de espalhar isso. Isso pode custar vidas. Não deixe para depois. Você precisa se vacinar, principalmente se estiver nesses grupos de risco que a Adriana trouxe aí. Domingo de manifestações, né, Andresa? Exatamente, domingo de manifestações e que aconteceram 11 dias depois dos protestos contra os cortes na educação. Os manifestantes eles foram às ruas em todo o país com mensagens de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Sérgio Moro e críticas ao Congresso e ao STF. Os atos, ainda bem, foram pacíficos. Manifestações foram registradas em pelo menos 156 cidades dos 26 estados, além do Distrito Federal. Os atos foram pacíficos. A maioria dos participantes vestia verde e amarelo e levava bandeiras do Brasil. Em Brasília, os manifestantes percorreram a esplanada dos ministérios e, em frente ao Congresso, inflaram um boneco gigante do ministro Sérgio Moro vestido de super-homem. No Nordeste, as principais concentrações foram em Recife, na Praia de Boa Viagem, e em Salvador, em frente ao Farol da Barra, de onde os participantes saíram para percorrer a orla junto com os trios elétricos. No Rio de Janeiro, a manifestação se estendeu por várias quadras da Avenida Atlântica, em Copacabana. Houve críticas ao STF, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao Centrão. Alguns grupos defenderam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Em Curitiba, a manifestação foi em frente ao prédio da Universidade Federal do Paraná. Em São Paulo, a maior concentração do país ocupou 7 quarteirões da Avenida Paulista. Além do apoio à reforma da Previdência e ao pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, os participantes criticaram o STF, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Centrão, grupo de partidos que ficou conhecido por trocar votos por cargos no governo. Os organizadores calcularam a presença de 500 mil pessoas. A Polícia Militar não divulgou a estimativa. No Rio de Janeiro, onde participou de um culto em uma igreja batista durante a manhã, o presidente Bolsonaro falou sobre as manifestações que ainda se iniciavam pelo país. Ele disse que eram atos espontâneos com respeito às leis e às instituições, mas com o firme propósito, segundo ele, de dar um recado àqueles que teimam em não deixar que o povo se liberte. Agora a gente vai a Brasília saber como está o clima político por lá depois desse domingo de manifestações a favor do governo. Quem fala com a gente é o repórter Lucas Scherer, ao vivo da capital federal, com outras informações. Acho que ele não está ouvindo a gente já retoma esse contato com ele. Frio recorde, a gente sabe que o clima em Brasília essa semana está esquentando por conta dessas manifestações, mas tem recorde de frio aí, né? Exatamente, clima quente em Brasília, não é? Mas tem também recorde de frio no Parque Nacional de Itatiaia. Você vê aí imagens do parque num dia normal. Nesta madrugada, os termômetros do Instituto Nacional de Meteorologia registraram menos 5,4 graus por lá às 5 da manhã de hoje. O ponto onde foi medida essa, que já é a menor temperatura registrada no Brasil este ano, fica no Rio de Janeiro, a uma altitude de 2.452 metros e é acompanhada de uma geada forte. Já pensou? Eu já estava frio hoje de manhã aqui em São Paulo, estava uns 16, 17 graus, já não estava aguentando. Pensou lá? Menos 5,4, terrível, né? E hoje é o Dia da Mata Atlântica, uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies. Apostar nas futuras gerações para garantir a preservação é o que faz a Fundação SOS Mata Atlântica no Centro de Experimentos Florestais em Itu. A gente foi lá conhecer, no interior de São Paulo. Andar pela trilha é se sentir parte da floresta. Por cerca de 500 metros de caminhada, é possível ter contato com a flora da Mata Atlântica. O monjoleiro, a guabiroba, todas árvores nativas. Este grupo de estudantes ficou admirado com a beleza e a imponência do jequitibá rosa. Esta árvore também é uma criança, tem 60 anos. A mais antiga do Brasil tem muito mais. 3.000. Cai um pininho daqui, esse pininho cai e de dentro saem sementinhas com asas. A sementinha cai e o vento bate e leva eles para longe. Aí quando eles caem, nasce uma árvore. Isso aqui é um pedacinho de uma das florestas mais ricas em diversidade do planeta. A Mata Atlântica ocupa cerca de 15% do território brasileiro. Abriga 72% da população e 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do país. Esta área de mais de 500 hectares foi restaurada pela ONG SOS Mata Atlântica. Aqui especificamente nós reintroduzimos 720 mil mudas nesse espaço, de mais de 130 espécies diferentes da Mata Atlântica. No local, hoje funciona o Centro de Estudos Florestais da Fundação.
Além de pesquisas, o espaço oferece educação ambiental. Preservar é a palavra-chave aqui. A lição é passada aos visitantes, que aprendem sobre a vida na Mata Atlântica e a importância de cuidar desse patrimônio. Não deve tirar a casa dos animais, porque a gente não ia gostar de tirar nossa casa. Hoje, menos de 13% da área original da Mata Atlântica estão preservados. A boa notícia é que entre 2017 e 2018 foram desmatados 113 quilômetros quadrados do bioma. Esse é o menor número registrado desde 1985. O desmatamento caiu 9,3% em relação ao período de 2016 a 2017, segundo o Atlas da Mata Atlântica. Dos 17 estados onde ela está inserida, 9 estão no nível do desmatamento zero. Muito monitoramento, esse é um pouco do papel que a gente exerce, e as pessoas e instituições certas se apropriando desse monitoramento e fiscalizando também muito. Então isso acaba gerando esse reflexo da redução forte do desmatamento nesse último levantamento. Nós aproveitamos essa data, Dia da Mata Atlântica, para conversar sobre a preservação da floresta e também as nossas atitudes em relação ao meio ambiente. Recebemos Mário Mantovani, diretor de políticas públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, e André Vilhena, diretor executivo do SEMPRE, Compromisso Empresarial para Reciclagem. Obrigada pela presença aqui com a gente, legal. André Mantovani. Reportagem mostrou aí essa queda no desmatamento. Podemos, então, comemorar essa data? Comemorar com moderação, eu diria assim, porque isso é o resultado de um trabalho de longo prazo, né? Nós conseguimos colocar como patrimônio nacional na Constituição, depois toda aquela luta de mais de 14 anos que trabalhamos juntos aqui para que tivéssemos uma lei. A lei é de 2006 e foi regulamentada em 2008, e de lá para cá nós não tivemos nenhum conflito mais com relação ao uso. Para os outros biomas talvez falte uma legislação, porque é possível você fazer esse processo de as pessoas entenderem. Como é uma lei que permite o uso e a proteção, nós conseguimos fazer com que cada estado que tinha um processo de degradação mudassem isso, mas com a sociedade acompanhando, nos conselhos estaduais, com o Ministério Público, com a atuação dos órgãos ambientais. Acho que foi um grande processo de aprendizado de como fazer, garantir um patrimônio, tanto do ponto de vista da economia, quanto do ponto de vista da preservação. Além da preservação da mata propriamente dita, quando a gente fala de preservar o meio ambiente, as nossas ações individuais são fundamentais e também as do poder público, né? André, vocês têm um levantamento dando conta que 22% das prefeituras apenas no Brasil fazem a coleta seletiva. Qual é o entrave? Por que isso não avança, já que isso é tão importante? Às vezes a população já embarcou, já entendeu que precisa fazer essa seleção ali dos seus resíduos, mas a coleta ainda não avança na mesma velocidade. O que falta? Bom, falta a questão da vontade política, né, do administrador público municipal. A gente sabe que a responsabilidade do lixo é do município, né, do poder público local. E você tem razão, uma boa parte da população já despertou para a necessidade de colaborar com a separação do lixo, né, para que ele possa depois ser encaminhado para a reciclagem, né, para a coleta seletiva. Mas muitas vezes o administrador público ele não é devidamente pressionado pela maioria dos eleitores ou da população local. Isso faz com que ele coloque em último lugar na ordem de prioridades a gestão adequada do lixo. Então não é só na questão da coleta seletiva. Nós temos problemas, por exemplo, com os lixões no Brasil. Infelizmente, do que se sabe, né, estatística oficial monitorada, são mais de 3 mil lixões ainda no Brasil, que são vazadouros a céu aberto. E a gente sabe que muitas vezes o investimento no lixão não dá aquele retorno de imagem para o administrador público, né, para o prefeito, que ele gostaria, porque as pessoas, na maioria dos casos, não têm acesso, né, à transformação do lixão num aterro sanitário. Embora exista a Política Nacional de Resíduos para acabar com esses lixões, não é? Exatamente, e esse é um ponto importante, porque o prazo da Política Nacional de Resíduos já foi vencido em 2010, né? Então, de lá para cá, aqueles prefeitos que não cumpriram a sua parte na coleta seletiva e na disposição final, né, fechando os lixões, ele já está passível de ser, inclusive, acionado na Justiça pelo Ministério Público estadual ou federal. Isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo em alguns casos. Alguns promotores têm tomado essa dianteira e assinado TACs, né, que são termos de ajustamento de conduta com esses prefeitos. Mas a colocação do Aldo do início é muito importante. Se não houver pressão da população, do cidadão, não move essa cadeia.
Muito bem. Olha, vamos trazer para você, acredite você, em São Paulo, quase um terço do território paulistano é coberto por remanescentes da Mata Atlântica. E o Cadu Cortez está num dos principais cartões postais da cidade, pertinho, ou na verdade, lá na própria Avenida Paulista. E aí a gente vai conhecer um pouco desse pedaço aí. Opa, Cadu, tudo bem? Oi, Cadu. Você está no ar aí, mostra pra gente. Peraí, ai meu Deus, eu preciso tomar um Dramin aí agora. Você em casa também tomou um Dramin, calma. Respira, Cadu, pronto. Vai, Cadu Cortez. Tranquilo. Vamos lá, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Grande Mário Mantovani, aí, luta de tantos anos também pela SOS Mata Atlântica. A gente está aqui no Parque Trianon. Muita gente não tem essa noção, né? Que estamos no meio, sim, da Mata Atlântica. Como eu disse logo no comecinho, 48 mil metros quadrados de mata preservada aqui. Inclusive é tombado pelo CONDEFAT, é patrimônio histórico. A gente começa mostrando uma dessas espécies aqui, Aldo. Dá só uma olhada. Chama angico branco. Tem 350 anos aproximadamente essa árvore. E aproximadamente 20 metros também. Dá para ver direitinho ela, as copas lá em cima. Ela floresce entre os meses de setembro e outubro. E a gente já vai passando para outra ali, Gomes. Vamos lá para a xixa, que é essa que está bem na sua frente aí. Exatamente. Essa é a xixa. Tem aproximadamente uns 30, 40 anos aproximadamente também. É uma outra árvore, só que essa não faz parte do bioma, não faz parte da Mata Atlântica, mas está aqui. Além disso, conversando também com alguns biólogos que estavam circulando aqui no Parque Trianon, tem espécies também da fauna que circulam por aqui. É possível ver tico-tico, é possível ver outros tipos de passarinho também, principalmente aranhas. As aranhas já em outro momento, assim como morcegos, que é claro, durante o dia é um pouco mais complicado de observar aqui. As pessoas circulam de um lado para o outro, infelizmente a gente não conseguiu parar ninguém nesse exato momento aqui. A senhora ali está almoçando, não vamos atrapalhar o almoço dela, já que estamos exatamente no almoço. Mas é isso aí, meu caro Aldo, estamos na Mata Atlântica, por incrível que pareça, no meio da cidade de São Paulo. Valeu, Cadu, é isso aí. Esse horário o pessoal aproveita aí o parque, né? E ali, inclusive, se você conhece, quem não conhece, a temperatura cai, inclusive, né? Parece que a gente está em outro lugar. A gente entra no parque e está em outro lugar, né? Em outro lugar que faz um bem, né? Não tô falando. Dá para dar algum exemplo de que essa floresta, essa preservação tem relação direta com o nosso dia a dia? Eu acho que assim, se tivesse que falar alguma coisa direta, é a produção de água. Nós não teríamos água sem a Mata Atlântica. E é direta essa relação. Lógico que se a gente está falando de água, é bom para o produtor agrícola, é bom para as cidades, é bom para todo mundo. E lembrando essa matéria agora, na região dos Jardins, onde está o parque, nós temos até 8 graus de diferença entre bairros em São Paulo. E segundo Paulo Saldiva, que é parceiro nosso aqui, nós temos até 8 mil mortes em São Paulo de pessoas que têm problemas respiratórios. Então, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa qualidade de vida, sem contar com a fertilidade do solo, com a questão do próprio clima, microclima e até um grande clima, porque essa floresta garante que a gente tenha as épocas de ano, as épocas do ano bem mais marcadas. É muito importante, ela tem influência direta na nossa vida. Influência direta e que foi aí reduzindo, né, Aldo? Tá reduzindo, exatamente. A gente vai voltar já nesse assunto. Vamos agora, sim, restabelecer o contato em Brasília com o repórter Lucas Scherr para trazer para a gente esse clima político, lembrando domingo de manifestações a favor do governo federal, atacando o STF e o Congresso. Vamos saber como é que fica agora essa semana diante disso. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, o presidente Bolsonaro ontem, desembarcando em Brasília, falou sobre a questão. Foi perguntado se essa menção a clientelismo, velhas práticas, seria um ataque direto ao Congresso Nacional e se ateve a responder o seguinte: pergunte às pessoas. Vamos ver os desdobramentos dessa postura do presidente e das manifestações de ontem na política nacional, aqui na articulação política em Brasília. E esta semana, pode ser um bom termômetro disso. A gente tem 3 MPs importantes para o governo vencendo no dia 3, uma delas passou na semana passada pela Câmara e agora está no Senado, deve ser votada na terça-feira, que é a da reforma administrativa, reduzindo o número de ministérios, mudando algumas outras questões importantes no funcionamento do Executivo, mas que tem um revés importante, que é a retirada do COAF, do Ministério da Justiça e devolução para o Ministério da Economia. Há outras 2 MPs importantes tramitando na Câmara, uma sobre saneamento e outra sobre fiscalização do INSS, e a gente vai ter que acompanhar o tom dos discursos
nos plenários. Eu conversei com alguns parlamentares hoje aqui, principalmente no Centrão, há mais ou menos um discurso homogêneo de que é preciso ignorar provocações, centrar o trabalho na aprovação de uma agenda positiva que ajude a tirar o Brasil da crise econômica, mas que deixe aquela digital parlamentar nessas medidas e assim enfraquecer o discurso de que os parlamentares não alinhados com o governo utilizam da velha política e do toma lá da cá. Vamos acompanhar, eu volto com vocês. Obrigado, Lucas, pelas atualizações aí. A gente está sempre trazendo essas informações mais importantes para vocês exercitar sua cidadania, né? A gente vai agora para o nosso Espaço das Artes, que tem também a ver com o meio ambiente. Um artista plástico que dedicou a vida a denunciar a destruição da natureza. Franz Krasberg era um polonês que sobreviveu aos horrores do Holocausto e se radicou no Brasil na década de 1950. Ele morreu em 2017, aos 96 anos. E ele fez da pintura, da fotografia e da escultura com madeira de desmatamento seu grito pela preservação. Veja um pouco da obra e das ideias dele dadas em depoimentos aqui na TV Cultura, em várias reportagens que falaram dele. Não sou fotógrafo, mas registro tudo que tem na natureza, porque nunca se vê duas vezes a mesma imagem. Isso que eu conheço esse mundo, guerra, lixo humano, destruição da Amazônia, 6 índios pendurados nas árvores na Amazônia e tudo isso. Que arte eu devo fazer? Pintar florzinhos? Depois da guerra, eu não detestava a onda, queria fugir da onda. Não aguentava mais ficar na Europa. Aí o Lazar Segal me mandou para Paraná, que a primeira vez encontrei uma pequena família, o calor humano. Eu pegava uma coisa morta e queria dar outra vida nela. Eu compreendi que não só que eu devo e quero trabalhar com a natureza, mas eu devo, com o meu trabalho, defender essa natureza. O homem só sabe quanto tem a natureza, quanto tem inundações e quanto tem desastres naturais. Aí grita, socorro, tudo isso. Mas eles mesmos estão destruindo. Nós queremos sempre que outro faça alguma coisa, mas aí culpados somos nós, que não sabemos nossos direitos de viver e defender as coisas que a gente gostaria de ver todo dia, a bela árvore. Daqui a pouco no JC1, polícia francesa prende suspeito de participar do ataque à bomba em Lyon, na França. E ainda o que você faz para preservar o meio ambiente? Nós vamos mostrar várias ideias já já. Agora a gente vai para as notícias internacionais com você. A polícia francesa prendeu 3 suspeitos de participar do ataque à bomba em Lyon na última sexta-feira. O principal suspeito é um estudante argelino de 24 anos que não teve a identidade revelada. A polícia usou imagens de câmeras de segurança que registraram um homem com uma mochila andando de bicicleta perto do local da explosão. A mãe do suspeito e um menor de idade também foram presos. Na sexta-feira, uma bomba com bolas de gude e peças de metal foi deixada em frente a uma padaria numa rua movimentada no centro histórico de Lyon. Após a explosão, 13 pessoas ficaram feridas, 11 estão internadas. O presidente Emmanuel Macron tratou a ação como um ataque. Um terremoto de magnitude 8 abalou a região peruana de Loreto na madrugada de hoje. Foi o maior tremor registrado no Peru em 12 anos. Pelo menos uma pessoa morreu, 11 ficaram feridas e dezenas de casas foram destruídas, segundo o governo local. As cidades mais afetadas foram Yurimanguas e Tarapoto. O terremoto foi sentido em países vizinhos, como Equador e Colômbia. Moradores também registraram tremor em municípios no interior do Amazonas. O Peru fica numa região conhecida como Anel de Fogo, no Pacífico, onde ocorre a maior parte da atividade sísmica do mundo. As primeiras projeções da eleição para o Parlamento Europeu apontam que os partidos de centro-direita e centro-esquerda perderam cadeiras. Eles darão espaço a nacionalistas e liberais como o britânico Nigel Farage, do Partido do Brexit, o italiano Matteo Salvini, do Lega, e da ultradireita francesa de Marine Le Pen.
Os ambientalistas também se destacaram, com o Partido Verde se tornando a segunda bancada na Alemanha. Mesmo com menos espaço para a centro-esquerda, o Partido Popular Europeu continua com o maior número de cadeiras no parlamento e deve formar uma frente pró-União Europeia. 3 irmãs, 3 Marias, elas criaram um projeto de sustentabilidade que começa de forma simples, fazendo pequenas mudanças no dia a dia. Elas testam produtos, alimentos, experiências e compartilham as suas descobertas. Você vai conhecer agora o projeto Verdes Marias. A Mariana faz a diferença para o meio ambiente em todos os cômodos da casa. No banheiro, escova de dente feita de bambu. A mesma coisa vale para a sacola de papel para o lixo, ao invés da de plástico. Na verdade, eu já trabalho com sustentabilidade faz um tempo e sempre gostei muito da área, sempre me preocupei bastante e de uns tempos para cá eu senti que as pessoas têm me procurado muito mais, querem uma vida com mais propósito, querem mudar tal, mas não sabem exatamente por onde começar. As irmãs da Mariana, Clara e Carol, eram resistentes aos hábitos. A Mariana era vista como a ecochata da família, então ela passava na sala de TV e falava: desliga essa TV, porque é energia que está gastando. E a gente falava: ai, para quê? Você acha que isso vai fazer alguma diferença? E até eu perceber o quanto desligar a TV fazia diferença, mudou tudo. Mudou tanto que as 3 decidiram criar o projeto Verdes Marias, que por meio do site e do Instagram ensinam as pessoas a produzirem menos lixo dentro de casa. E outras ações menos conhecidas, como esse kit para ser levado dentro da bolsa, que tem copo, canudo e talheres. Quando as pessoas veem eu abrindo meu copinho, retrátil, elas falam: que é isso? Por que você fica usando esse negócio? Eu falo para todo mundo um dado da ONU, que até 2050, se as pessoas não diminuírem a quantidade de plástico que elas usam, que a gente usa, até 2050 vai ter mais plástico nos oceanos do que peixe. E aí todo mundo fica meio chocado, né, com esse dado. É o que elas chamam de micro-revoluções. Ações simples que podem ser implementadas no dia a dia em busca de uma vida mais sustentável. É aqui. É? A Mariana ainda tem uma composteira em casa para depositar o lixo orgânico. Quem adora é a filha dela, Manu, de 2 anos. Dá o papá da minhoca. Dá um trabalhinho a mais, mas é coisa de costume. A minha dica para virar rotina é começar. Na hora que você... não era tão fácil assim, eu trocar isso por aquilo, eu não pegar o saquinho plástico, era tão fácil. Então, acho que na hora que você começa, empolga para fazer as outras modificações. A gente não quer 1 ou 2 ou 3 pessoas fazendo grandes coisas. A gente quer muitas pessoas fazendo pequenas coisas, que é o que vai fazer toda a diferença, né? Pois é, né, André? Muitas pessoas fazendo pequenas coisas. A Vanessa até falou na reportagem, são micro-revoluções, não é? É o papel da formiguinha que dá resultado. Gostaria que você nos trouxesse dicas nesse sentido. Exatamente. Eu acho que elas concretizaram a dica do artista plástico, né, no bloco anterior, o Franz Kreisberg. Que nós não podemos passar o tempo todo transferindo a responsabilidade, né? A gente tem que assumir o nosso papel. Então, estávamos falando da coleta seletiva, né? A separação do material reciclável. Claro que a prefeitura tem a responsabilidade dela, pagamos, né, nós contribuintes, para que seja oferecido um bom serviço. Mas muitas vezes, se a prefeitura ainda não está fazendo mal feito, o que eu posso fazer para reverter essa situação? Então, você pode encaminhar, por exemplo, o material reciclável que você separou em casa para uma cooperativa de catadores, você pode encaminhar para um programa empresarial, um ponto de entrega voluntária. Você pode fazer a compostagem em casa, como foi o exemplo dessa família. Então, tem atitudes que você pode fazer, mudando o seu hábito, mudando o seu comportamento, que tem um impacto. E o meio ambiente, ele é de interesse da coletividade. Quando uma pessoa, foi o que ela colocou, né? Cada um fazendo a sua parte para o interesse comum. Quando um abre a mão disso, ele tem que entender que ele está interferindo no meio ambiente que é da coletividade. É uma falta de respeito com o próximo, né? O fato dele não exercer a sua cidadania ambiental. Fala-se muito na educação ambiental, mas muita gente que recebeu a melhor educação, muitas vezes não exerce a correta cidadania, que é basicamente o que essa família está fazendo. E uma parte importante, acho que, do exercício dessa cidadania é também fazer a pressão, como nós também falamos no primeiro bloco, né, junto ao poder público. A gente trouxe para você agora há pouquinho as atualizações de Brasília. Tem uma MP, uma medida provisória, que deve tramitar ainda esta semana, é 867. Matovani, qual é
maior impacto que essa MP pode ter, ela na verdade revisa parte do Código Florestal, né? Ela é uma MP necessária. Dá um prazo maior para o programa de recuperação ambiental, como está previsto no Código Florestal, é obrigatório, porque os estados não fizeram a sua parte. Agora, uma MP que tinha 6 linhas, se transformar em 60 páginas, aí já é um exagero. Então, tudo aquilo que não entrou no Código Florestal, que foi por mais de 10 anos discutido, querem colocar agora nessa medida provisória. Ela simplesmente liquida com a Mata Atlântica e todos os outros biomas do Brasil, porque ela dá uma anistia para aquele que degradou, para aquele que botou fogo, que ocupou terra indígena, que ocupou áreas públicas. Então, um dos maiores desastres que a gente pode fazer, talvez seria um legado péssimo desse governo, porque aí a gente deixa de cumprir os acordos do Brasil na Conferência do Clima e na própria Conferência, no Acordo de Biodiversidade que o Brasil tem. Seria um desastre sobre todos os aspectos. E aproveitar essa carona da MP para fazer esse desastre. Começa já amanhã, na reunião de líderes, vamos tentar ver se tira pelo menos os jabutis e deixa a medida provisória original que é necessária para que se faça uma adequação das propriedades rurais no Brasil. Um esclarecimento aí, o termo jabuti, né, que deve ser preservado na natureza, mas é do jargão político, aquilo que é contrabandeado para dentro de uma lei, né? Quer dizer, não foi discutido nas comissões, no plenário, e entra ali na redação daquilo e é votado em bloco, e às vezes passam coisas ali que não favorecem toda uma coletividade, mas estão a serviço de lobbies particulares que vão ali direto no gabinete do parlamentar, e às vezes lobbies que financiaram as campanhas desses parlamentares. Por isso que é muito importante que você acompanhe a trajetória do seu parlamentar, aquele em quem você votou, para saber como ele está votando nisso, né? E ainda dá tempo, né? Então, o mais importante é discutir, é que tudo seja feito às claras. Você pode concordar, discordar, não há nenhum problema, mas desde que todos saibam do que estamos falando, né? Nossa responsabilidade não acaba na eleição, né? Na votação. Exatamente. Dá tempo ainda, então, para um recadinho final, para a gente amarrar bem essa conversa. Que recado é esse que gostaria de deixar para as pessoas, André? Bom, eu vou insistir na necessidade da gente avançar com relação à correta gestão do lixo, né? Que é um dos grandes problemas hoje que nós temos nas grandes cidades, né, nos centros urbanos. Procure fazer a separação do material em 2 frações. Fração seca, plásticos, vidro, metal, papel, da fração orgânica, que é o resíduo de restos de comida, poda de jardinagem. A fração seca, busque saber o que a sua prefeitura está fazendo. No nosso site a gente tem contatos das prefeituras, se existe a coleta seletiva, qual é o dia da semana. Se não tiver, entregue para uma cooperativa de catadores mais próximo, o catador mais próximo, ou mesmo um ponto de entrega voluntária, pode ser um supermercado. Também temos onde está o ponto de entrega mais próximo. E reduzir lixo também, né? Reduzir consumo também. Sempre que possível, e é bem na linha dos 3 R's, né? Reduzir, reutilizar e reciclar, priorizando sempre a redução. E a parte orgânica, se puder fazer a compostagem em casa, ótimo. Quem tem área para fazer isso, seria uma saída excelente para reaproveitar a matéria orgânica. Mantovani. Eu acho que a grande notícia, o que a gente pode dizer, é que tem que comemorar. Fazer essa diminuição da Mata Atlântica, da destruição. Nós perdemos um campo de futebol de floresta a cada 4 minutos, até não começar esse movimento da sociedade em defesa da Mata Atlântica. Aqueles estão tirando o verde da nossa terra, que tiramos da bandeira, ele se transformou numa bandeira de toda a sociedade, revertemos o processo, mostramos que não é incompatível a economia, o meio ambiente, o turismo, o desenvolvimento, a qualidade de vida das pessoas. Nós queremos isso. É o compromisso da sociedade e que a gente consiga também levar isso para os outros biomas. É muito positivo dizer que esses resultados, não é, tem a ver com as nossas atitudes. Eu achei que esse recado é bem importante. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pela presença. Obrigado pela participação. Trazer aqui uma atualização importante. O cacique Raoni, reforço para todo esse discurso aqui, está fazendo uma perambulação aí, uma peregrinação pela Europa atrás de recursos para a preservação da Amazônia, e hoje ele se encontrou com o Papa, teve uma audiência privada, temos a foto aí, não há vídeo divulgado dessa conversa, mas, enfim, buscando apoio de lideranças internacionais para a preservação da Amazônia. Agora a gente vai para o nosso espaço das artes de novo, olha só, com o cinema de animação. Um filme da própria SOS Mata Atlântica para renovar a esperança. E os personagens são os 3 porquinhos e um lobo não tão mal assim.
Será que era o fim ou era mais uma chance pra recomeçar? Amigos ou estranhos, negócios maiores que os ganhos. Cantar pra mudar e a semente levar na voz da canção e o nosso mundo na mão. Cantar pra mudar e a semente levar na voz da canção, nosso mundo na mão. Cantar pra mudar e a semente levar na voz da canção, nosso mundo na mão. Você vai ver daqui a pouquinho uma batalha tradicional nas casas que tem crianças e adolescentes virou esporte no Japão. Até já! A linha 15 Prata do metrô de São Paulo vai ter mais uma estação, a Jardim Colonial, na zona leste da cidade. O início das obras foi hoje de manhã. Com a construção dessa nova estação, a linha 15 Prata terá mais 2 quilômetros de extensão. Ligará a estação São Mateus ao Jardim Colonial, aqui na zona leste de São Paulo. Ficará bem no canteiro central, aqui da Avenida Hageb Schoff. E terá espaço também para um bicicletário. Com essa obra, ao todo serão 11 estações, totalizando 15 quilômetros de monotrilho. O governador do estado de São Paulo, João Dória, que agora pela manhã deu início às obras junto ao prefeito da capital, Bruno Covas, disse que a conclusão do trabalho é de até 24 meses. A obra é feita em regime de concessão para a parceria público-privada. A obra estará pronta no prazo limite de 2 anos. Com isso, nós vamos ampliar as estações e chegando a 410 mil atendimentos quando da inauguração dessa estação por dia. Um estádio, 2 times e um jogo nada tradicional que vem do Japão. Começou nesse final de semana o campeonato de luta de travesseiros All Japan, na pequena província de Shizuoka, a 150 quilômetros da capital Tóquio. A competição existe há 6 anos e foi inspirada nas lutas de travesseiros entre crianças durante viagens escolares. O jogo mistura queimada e xadrez. O objetivo é proteger o rei de cada time de ser atingido. Para isso são usados escudos de edredons. Esses torneios regionais são preparatórios para a competição nacional que envolve 64 participantes em fevereiro. A equipe vencedora foi a Blank White, que tinha o segundo competidor mais jovem, de 9 anos. A partir de agora, muito treino e nada de cochilo entre as partidas. Tudo para garantir um bom desempenho nas próximas lutas de travesseiros.
divertidíssimo. JC, eu termino aqui. Ótima tarde para você. Amanhã nós vamos falar sobre envelhecimento. Estamos vivendo mais, mas precisamos envelhecer bem, não é verdade? Até lá.